Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Deus abençoe o seu dia. Por que erramos tanto? Você já se fez essa pergunta? Qual a razão de errarmos com tanta frequência? Qual a razão de cometermos tantos erros? Jesus, porém, ele respondeu aos que estavam questionando ele, dizendo: olha, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Essa é a razão porque vocês erram demais na caminhada na vida de vocês. Nosso comportamento, você já parou para pensar que em média nós fazemos o que achamos correto, mesmo que este correto seja apenas na nossa forma de ver as coisas. Pulamos fases, não obedecemos a ordem determinada por Deus desde a fundação do mundo. E isso faz com que muito do que desejamos e planejamos não se realize. Eu quero dizer para você uma coisa óbvia hoje. O primeiro sempre tem que vir antes do segundo, não tem como escapar disso. E para isso, quero oferecer para você aqui de forma bem breve 4 ordens que precisam ser restabelecidas na nossa vida. Se eu e você restabelecermos essas ordens, não vamos errar tanto. Vamos ser mais vitoriosos nos nossos planos de acertar as coisas na nossa vida. Veja bem, primeiro, a Bíblia diz que nós devemos reconciliar, depois ofertar em Mateus capítulo 5, versos 23 e 26. Jesus disse que se a gente estiver vindo prestar um culto a Ele, um culto a Deus, e no caminho nós lembrarmos que alguma pessoa tem alguma coisa contra nós, devemos deixar a nossa oferta, acertar essa situação, para depois ofertar ao Senhor. Não podemos, meus irmãos, ofertar algo a Deus com pendências a serem resolvidas. A Bíblia deixa claro que, do que depender de mim, tenho que ter paz com todas as pessoas. E há muitas pessoas que empurram um culto forçado na presença de Deus. Coração preso a ódio, a ira, a contenda, a discussão. Cultua a Deus como se nada estivesse acontecendo. Você quer ser feliz no culto que você presta a Deus? Simples. Muito simples. Acerte primeiro a situação. Depois você oferta. Depois você contribui. Porque com um coração preso a alguma pendência, a sua oferta ela não vai ser aceita por Deus. Segundo, primeiro, o reino de Deus é a sua justiça. Depois das demais coisas. É assim que a gente faz? Não, não é assim que a gente faz, não. Primeiro os nossos interesses, nossos desejos, depois o reino de Deus. Tudo que nós fazemos para o Senhor, em média, é o que sobra. O que sobra do meu tempo, o que sobra da minha sabedoria, o que sobra do meu talento, o que sobra das minhas rendas. O primeiro sempre tem que ser do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele deu o primeiro para nós. Você é bem sucedido no seu trabalho, você ganha bem, separe a parte que é para o reino de Deus em primeiro lugar. E pode confiar, Deus vai sustentar você em tudo aquilo que você precisa, porque Ele é um Deus fiel. Então Jesus também, quando ensinava a seus discípulos, ele disse: olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça? São as coisas de Deus. Eu e você, muitas das vezes, buscamos primeiro os nossos interesses e deixamos o reino de Deus e a sua justiça para, se tivermos tempo. E quer que eu diga uma coisa para você? Às vezes, nem quando nós temos tempo, nós buscamos o reino de Deus como Jesus sugere aqui que seja feito. Né? Já pensou num outro detalhe? Olha só,
Jesus disse que primeiro nós devemos tirar o cisco, não, a trave do nosso olho, para depois tirar o cisco do olho do irmão. O que nós queremos fazer? Primeiro queremos acertar a vida das pessoas e nem nos preocupamos em acertar a nossa. Jesus questionou os fariseus que viviam, sempre questionando e constrangendo o Senhor, a primeiro olhar para o olho deles e verem a trave que eles tinham no olho, porque eles queriam sempre tirar o pequeno cisco que estava no olho do seu irmão. Então Jesus disse, olha, primeiro a trave do olho, depois o cisco no olho do irmão, em Mateus capítulo 7, dos versos 3 até o verso de número 5. Da mesma forma, ele diz que primeiro é o interior do prato, depois o exterior. Meus irmãos, nós temos um costume que nos faz ser derrotados. Cuidamos muito bem do nosso exterior, ou seja, daquilo que as pessoas vão ver, e nos esquecemos de cuidar daquilo que está lá dentro. A obra do Espírito Santo, ela começa dentro de nós. Você é por fora aquilo que você é por dentro. Eu sou por fora aquilo que eu sou por dentro. O quanto o Espírito Santo habita no meu coração, o quanto o Espírito Santo domina a minha mente, é o que eu vou refletir através das minhas atitudes. Mas você percebe que é uma marca registrada do ser humano maquiar o exterior e não cuidar adequadamente do seu interior. Jesus, quando falava sobre isso com os fariseus, disse, olha, o exterior de vocês é lindo, maravilhoso. Eu chamo vocês de sepulcros caiados, belos por fora e por dentro cheio de rapina mortal. Primeiro, precisamos cuidar do nosso interior, limpar aquilo que está dentro. Lá em Mateus 23, do 25 até o 26, Jesus disse, olha, primeiro o interior do prato, depois o exterior. Sendo assim, meus queridos irmãos, eu concluo esse bate-papo rápido aqui com os irmãos nesta manhã. O primeiro sempre tem que vir antes do primeiro. Primeiro reconcilie, depois oferte. Primeiro o interior do prato, depois o exterior. Primeiro o cisco no nosso próprio olho, a trave no nosso próprio olho, depois o cisco no olho do nosso irmão. E por aí vai a história, Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, depois as demais coisas nos serão acrescentadas. Sempre a ordem deve ser obedecida. E quando nós não obedecemos a ordem que Deus estabeleceu, é fato que não vamos ser bem-sucedidos naquilo que fazemos. Guardou aí, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, depois as demais coisas. Primeiro reconcilie, depois cultue, oferte. Primeiro a trave no próprio olho, depois o cisco no olho do irmão. Primeiro o interior, depois o exterior. Eu espero que Deus abençoe muito a sua vida nesse dia. Reflita sobre essas questões, vão mudar aí totalmente, vai mudar totalmente o rumo que as coisas tomam na sua vida. Tenha um bom dia, Deus abençoe.